É dito que de todas as IAs, biologia, pedagogia, psicologia, a teologia é mais importante. A gente estuda o Criador, a gente estuda o nosso Deus. E dentro dessa coroa que é a teologia, é dito que a pedra mais preciosa é a soteriologia, que é a área da salvação. Ela é a coroa na joia. E é ali que a gente estuda e a gente descobre quão pecador nós somos, quão misericordioso é Deus, quão carente a gente é da graça do Senhor. Por isso que é dito que ela é a joia na coroa. Mas por ser uma das mais importantes, se não a mais importante, consequentemente uma das mais controversas da sua teologia. E dentro dessa área, eu acho que a pergunta que traz mais controvérsia é a seguinte pergunta: por quem que Jesus morreu? Por quem que ele morreu? Eu tenho certeza que se a gente sair perguntando no meio cristão, por quem que Jesus morreu? 90%, 95% vai dizer que ele morreu por todas as pessoas. Ele morreu por todos os pecadores. Basta o homem aceitar a mensagem, basta o homem exercer a fé e que daí ele obtém a salvação. Porque Cristo morreu por todos. Então, a hora que você vê o que acontece quando você tem essa teologia, é o que a gente vê hoje. Todo culto é centrado não em Deus, mas no homem. Então, a música é para o homem se sentir bem. O lugar é para o homem se sentir bem. A pregação é para ele se sentir bem. É para que o sentimento dele seja ativado e que assim ele consiga aceitar Jesus. Então a gente vê isso acontecendo. Só que o problema é quando você adota essa teologia de que Jesus morreu por todo mundo e pagou o preço por todo mundo, é o seguinte: o inferno está cheio de pessoas salvas. O inferno está cheio de gente perdoada e salva. Se Jesus morreu por todo mundo e salvou todo mundo, o que aconteceu? Você vê que daí a pergunta ela é mais embaixo. Você sai dessa pergunta só por quem que Jesus morreu. E você tem que fazer uma outra pergunta para entender essa. O que Jesus conquistou na cruz? O que teve na cruz? O que ele alcançou quando ele derramou o sangue dele? Isso que a maioria das pessoas fala, ele alcançou um talvez, um potencial à salvação. Talvez você se salve. É isso que a maioria das pessoas entende. Está vendo como que... Então Jesus morreu, ele entregou o seu corpo ali, o sangue foi derramado para talvez ter uma salvação. Então ele não é salvador. Ele é um potencial, talvez um salvador. Bem diferente do que a Bíblia ensina. Então, na hora que você tem essa doutrina de que Jesus talvez pode te salvar, você acaba virando como um mercado. Ele não pagou preço nenhum, ele pode pagar. Está criando um mercado, fica a oferta aí. Não. Olha o que a Bíblia fala, Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículos 8 e 9. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por que ele é digno? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ele comprou, a Bíblia diz. Ele comprou. Não foi potencial, talvez ele compre. Não, ele comprou. E é isso que a gente vai estar olhando nesse texto aqui, em Marcos 14. Às vezes a gente está tão calejado desse texto, toda ceia geralmente se lê essa passagem, que é muito fácil a gente passar por cima dele e nem prestar atenção nos detalhes dele. Então vamos lá, Marcos 14. Marcos 14. Vou usar para vocês, tem aqui no telão. Está lendo dos versículos 22 ao 26. O título da mensagem hoje é Ceia do Senhor. A semana passada a gente viu
né, a ceia com o Senhor, e hoje a ceia do Senhor. Versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam e lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar e a gente continua com o estudo. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por tamanha graça e privilégio para a gente poder se reunir aqui. Pai, peço que nessa hora o Senhor esteja abençoando os corações, preparando o solo, para que a sua palavra dê fruto, sua palavra venha nos confrontar, nos santificar, nos encorajar, nos exortar, Senhor. Eu peço que o Senhor guarde a minha boca, me ajude a ser um escravo fiel, Senhor. Só soltar a sua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Como a gente viu a semana passada, Jesus está na última ceia dele com seus discípulos, são as últimas horas dele. Depois de 3 anos intenso com esses homens, 24 horas por dia com cada um deles, né, a gente está chegando ao fim desse tempo junto. E o foco agora aqui em Marcos é a ceia. E a ceia que eles estão celebrando é a Páscoa. Então essas são as últimas horas de Jesus. E ele precisava celebrar a Páscoa, porque era mandado pela lei mosaica. E Jesus veio para quê? Cumprir toda a lei. Então ele precisava celebrar a Páscoa todo ano. Então ele está aqui celebrando para cumprir, para ser a nossa justiça. E é durante essa última ceia de Páscoa que ele institui a ceia do Senhor. Então, do lado você tem a última ceia de Israel. Essa última, acabou depois porque ele vai cumprir, ele cumpre isso na morte dele. Tem a última ceia dos judeus de Páscoa e a instituição da primeira ceia da igreja. Então, a divisão do estudo, que a gente vai estar dando uma olhada aqui, saber onde que a gente está indo. Primeiro, versículo 22, partir do pão, o cálice da morte, versículos 23 e 24, e o cálice da glória, versículos 25 e 26. Vamos lá, ao partir do pão. Versículo 22, olha lá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Enquanto comiam, o que eles estão comendo? Estão comendo a Páscoa. Para você entender a Páscoa, você tem que ir para Êxodo 12. E lá tem a instituição da Páscoa. Foi a última festa, enquanto eles comiam, que é a última festa deles no Egito. É quando eles estão todo preparativo para eles saírem do Egito. Então eles têm que pegar o cordeiro, matar o cordeiro mais perfeito que eles tinham, e passar o sangue nos batentes da porta. E naquela noite o anjo do Senhor ia passar matando todos os primogênitos. E quem tivesse o sangue ali, o anjo ia passar por cima, esse é o sentido de Páscoa, passar por cima daquela casa, não trazer condenação. E a partir disso foi instituído no Antigo Testamento essa festa, que todo ano eles tinham que celebrar a Páscoa. E a Páscoa, foi o que eu comentei a semana passada, ela foi mudando com o tempo. No começo eles comiam todos de pé, né, com a cinta, sandália, tudo preparado, como se fosse para a saída. Mas com o passar do tempo foi mudando as coisas. Depois o comer de pé, quem ficava de pé eram os escravos, é por isso que daí eles param. Então eles se deitam, se assentam. Depois virou todo um processo muito longo, a celebração da Páscoa. Olha o que eles tinham durante a Páscoa, só algumas coisas, alguns estágios. Lavagem dos pés era o primeiro, depois lavagem das mãos. Daí o pater familias, o pai ali dava o assento de cada um. Eles tinham 4 cálices de vinho, a gente vai ver isso. Eles cantavam Halel, Salmo 113 ou 116. Depois eles liam Êxodo, capítulo 6, do versículo 6 ao 7. Comiam o cordeiro, repartiam o pão com erva. Então você vê que o que tinha agora durante essa celebração. É por isso que são horas e horas de refeição. Isso está acontecendo aqui. Então, enquanto eles comiam, olha o que Jesus vai fazer. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Essa era a prática do pai da casa. É o cabeça ali, era ele que quebrava o pão para partir. Esse pão era dado para as pessoas, e eles colocavam nas ervas amargas para lembrar o tempo deles fazendo tijolos no Egito. Então é isso que Jesus está fazendo. Mas o que ele vai fazer agora? Ele dá significado novo para cada elemento dessa ceia que eles tinham.
Então ele começa com o pão e olha o que ele diz: tomem, isto é o meu corpo. E Jesus, como um grande professor, ele sabia que às vezes usando elementos é mais fácil de você ensinar, visualizar. Então é isso que ele está fazendo, ele está pegando o pão e dando. Presta atenção, aqui talvez vocês vão entender melhor. Os profetas faziam isso várias vezes, né, usavam de coisa, de material para ensinar. É isso que Jesus está pegando. Ele está pegando aquele pão, era um pãozinho bem fininho, assim, que quebrava bem fácil, sem fermento. Ele está passando para eles e falando que isso é o meu corpo. Ninguém ali ia entender que era o corpo literal de Jesus. Só os católicos mesmo e os judeus para pensarem nisso. Que Jesus está falando de um corpo literal, ele não está falando de corpo literal. É bem lógico que ele está simbolizando ali. Mas às vezes a gente foca tanto no sangue de Jesus que a gente não foca no corpo em si. E o corpo é de extrema importância, eu vou dar aqui alguns motivos do porquê que é importante o corpo de Jesus. Primeiro, o corpo fala da encarnação dele. É que o Ricardinho leu aqui, em Filipenses. Tendo a essência de Deus, ele se fez homem. O amor por nós. Se humilhar a ponto de fazer homem. O corpo fala da justiça de Cristo. Foi no corpo dele que ele obedeceu perfeitamente todas as leis. Você está vendo? Quantas vezes a gente pega o pão na ceia, a gente nem pensa nessas coisas. No corpo de Jesus, a perfeição, a perfeita obediência dele. É com o corpo que você tem o sangue. É no corpo que flui o sangue. Então você precisa do corpo. E é no corpo que ele recebeu, como a gente leu em Isaías, ele recebeu toda a maldição, foi no corpo que ele recebeu todo o sofrimento que era nosso. 1 Coríntios 11, versículos 23 e 24, Paulo dá um relato mais profundo do que Jesus fala aqui. Jesus fala assim: isto é o meu corpo, e olha só, que é dado em favor de vocês. O corpo de Jesus é um presente de Deus em nosso favor. Por quê? Ninguém aqui ia conseguir fazer o que ele fez. Ninguém ia obedecer de forma tão perfeita. Por isso que ele fala: isso aqui é o meu corpo dado em favor de vocês. É um presente de Deus para vocês. A encarnação de Cristo. Às vezes a gente nem pensa nisso. É um presente de Deus. Quando Jesus passa o pão, ele quebra e fala: esse é o meu corpo. E aí o comer, ao comerem do pão, que representa o corpo, eles estão declarando uma participação no corpo de Jesus. É isso que você entende por comer o elemento. Uma declaração que você está participando no corpo de Jesus. Se puderem abrir a Bíblia de vocês em João 6, a gente vai estar passando bastante por João hoje. João capítulo 6. É isso que Paulo fala em Romanos 6, quando ele fala que a gente foi batizado com Cristo, que a gente morreu com Cristo. A gente come do pão, é isso que a gente está falando. É a nossa comunhão com Ele. João 6, Jesus está falando, começando, se pegar o contexto ali do versículo 41 em diante, ele começa a falar de comer do pão da vida, é comer dele. Dá uma olhadinha no versículo 51. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É a carne dele, é o corpo dele. Então, se alguém comer, se alguém participar disso pela fé, ele tem o quê? A vida eterna. O pão da vida, tem a vida eterna. E só os judeus aqui, se você continuar lendo, você vai ver o que eles entenderam. O versículo 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer sua carne para comermos? Parece os católicos, eles acham o quê? Que Jesus está falando que você tem que comer do braço dele, da carne dele. Não é isso que Jesus está falando. Não é como eles não conseguem entender nada, não conseguem entender o que é espiritual. E Jesus está falando que você tem que ter uma participação comigo, e é isso que o pão significa, é isso que Paulo fala. 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17, tem uma comunhão completa em Jesus. Olha o que Paulo fala: não é verdade que o cálice da bênção, que abençoamos, é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação, olha lá, uma koinonia, uma comunhão no corpo de Cristo? Por haver um único pão, Jesus, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos, olha lá, participamos, comemos
desse único pão. Você lembra o que é o comer o pão? Quando a gente celebra a ceia, como hoje a gente vai fazer, e a gente parte do pão, a gente está proclamando, não tem nada de místico, de repente aquilo virou o corpo de Jesus, de modo nenhum. Não tem nada disso. A gente está proclamando para todos a nossa participação no corpo de Cristo. A nossa comunhão com Jesus. É isso que a gente está fazendo. Então, quando a gente comer, que a gente possa lembrar disso, quando a gente pegar aquele pão, é lembrar do corpo de Jesus. Do corpo perfeito dele, a justiça, perfeita obediência, e a justiça dele que é imputada em nós, o sofrimento que era para ser nosso foi sobre aquele corpo. Amém? A gente não toma em vão, que a gente não fique calejado pelo costume de tomar e nunca lembrar. Não, que a gente pegue aquele pão e lembre da morte de Jesus, do corpo dele, o que aconteceu naquele corpo. A gente entra na segunda parte, o cálice da morte, versículos 23 e 24. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos. Em seguida tomou o cálice. Que cálice que é esse? Ninguém sabe. Qual que é o cálice? Se é o terceiro, se é o quarto cálice? Como eu disse, eles tomavam 4 cálices de vinho durante a Páscoa. A gente não sabe. Eu pus aí, são 4 cálices. O primeiro cálice na ceia da Páscoa era o Kiddush. Era o sentido de santificação. Era quando o cabeça da casa ele orava sobre aquela taça de vinho como santificando. Falando, a partir de agora a gente está celebrando a Páscoa. Era esse o primeiro cálice. Que era lido, eu sou o Senhor e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, Êxodo 6:6. Em cada parte, em cada cálice, eles liam um pedaço de Êxodo 6. Tá? Êxodo 6, do versículo 6 ao 7. Então esse é o primeiro, daí você tem o segundo cálice que eles celebravam. Esse daí era antes da refeição e após a leitura do Agadá, que é toda a narrativa do Êxodo. Eles cantavam a primeira parte do Halel, Salmo 113 e 114, e proferiam mais uma parte de Êxodo 6:6. Por isso que eu falei, era um processo longo a ceia. Tudo isso aí é um processo. Daí você tinha o terceiro, às vezes eles despejavam o cálice, esperavam, é isso que ia acontecendo. E você tinha o terceiro cálice, esse era tomado após a refeição. E todo mundo recitava uma oração de agradecimento, aquela ali da terceira parte de Êxodo 6, e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos do juízo. Aqui era quando as crianças faziam perguntas sobre o Êxodo. Esse é o terceiro cálice. Esse tem o quarto cálice. O quarto cálice era o último cálice, eles cantavam Salmo 116, não, 115, 116, coloquei 118, bem está errado, 115, 116. Eles liam a última parte de Êxodo 6. Você tinha 4 cálices durante a ceia da Páscoa. Qual que é? A gente não sabe. Olha, em seguida, durante toda essa ceia, qual que é o cálice, a gente não sabe. Alguns acham que é o terceiro cálice, outros acham que é o quarto cálice, a gente não sabe. Mas o que é importante é logo em seguida o que ele faz. Ele pega o cálice, deu graças. A palavra grega, euharitel, da onde ele tira eucaristia, que é dar graças. Esse é o verbo agradecer, dar graças. Então, você imaginar a cena, Jesus pega aquele cálice, e ele sabe que o cálice representa os sofrimentos dele. Ele sabe que aquele cálice representa a ira de Deus que vai cair sobre ele. O que ele faz? Ele agradece. Ele agradece. Que lição para a gente. Às vezes a gente não passa, e nunca vai passar, 0,01% do que Jesus passou. Quão difícil é para a gente quando a gente passa por qualquer tribulação, da graça do Senhor. Olha o que Jesus faz. Ele pega o cálice. Ele sabe que aquele cálice representa o sofrimento dele, a morte dele. Ele agradece o Senhor. Deu graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando a gente passar por tribulação, lembra disso. Lembra de Jesus. Quando ele pegou o cálice, ele sabia o que representava. O que ele fez? Ele agradeceu. Agradece o Senhor. Continuando, ele pegou o cálice, o que ele fez? Ele ofereceu aos discípulos, diz aí, e todos beberam. Era costume naquela época, durante a ceia. Alguns comentaristas acham que não, outros falam que sim, mas era um cálice só.
Não é uma taça só em que todos se repartiam. Olha aqui que fala, todos beberam. É interessante que algumas igrejas é só o ministro que bebe. Não, mas bem claro aqui que todos os discípulos beberam. Isso tem que ser todos os discípulos beberam. O que é beber? Essa é a questão. Vou citar um comentário para vocês. O que é beber? Beber do copo de alguém era entendido como um meio de entrar em um relacionamento profundo com essa pessoa. Ao ponto de compartilhar o destino daquela pessoa, fosse um destino bom ou ruim. Então, quando eles estão tomando do cálice, o que eles estão proclamando? É uma participação deles com tudo ali que Jesus está passando. Não só com a glória de Jesus, mas com os sofrimentos dele. Isso é beber do mesmo cálice. Isso é tomar do cálice de Jesus. É isso que eles estão fazendo. Estão proclamando que eu vou participar com o Senhor. E eles sabem que é o cálice do sofrimento. Marcos 10, versículos 38 e 39, quando Tiago e João chegam para Jesus e pedem um lugar de honra. Jesus, promete para nós que a gente vai poder se assentar, um à sua direita e um à sua esquerda. O que Jesus fala para eles? Vocês podem beber do cálice que eu estou bebendo e do batismo que eu estou sendo batizado. O que é isso? Sofrimento. Vocês podem passar pelo que eu estou passando. Então eles sabem o que Jesus está falando, de sofrimento. Eles se identificam. Então quando a gente toma do cálice na ceia, é isso que a gente está fazendo também. Ele está proclamando a nossa participação com os sofrimentos de Cristo também. Com a glória dele, sim, mas com os sofrimentos dele também. Tem gente que não gosta disso. Só quer participar da glória. Não, só quero participar da glória de Cristo. Não, querido. Romanos 8,17. Somos herdeiros e somos co-herdeiros com Cristo e participaremos da glória dele o quê? Se participarmos dos seus sofrimentos. Então, quando a gente celebra a ceia, quando a gente toma o cálice, é isso que a gente está proclamando. Uma total identificação com o Senhor. Não só na glória dele, mas nos sofrimentos dele também. Seja em casa, seja na escola, sofrer por Jesus. Sofrer por Jesus. Às vezes, a pessoa que está na escola vai sofrer por quê? Porque não passa cola, porque não fica. É o jovem porque mantém santidade, porque é virgem, porque não beijou. Se alegra disso, participar dos sofrimentos com Jesus. No seu trabalho, vão querer que você trapaceie, que você faça isso e aquilo. Não. Proclama os seus sofrimentos com Jesus, dependendo do que vai acontecer. Amém? A gente pega o cálice, é isso que a gente está proclamando. Nossa participação total. Não só na glória dele, mas nos sofrimentos também. Ele lhes disse, versículo 24, isto é o meu sangue da aliança. Mais uma vez, seria um absurdo eles acharem que aquilo era realmente o sangue literal de Jesus. Não. Chega a ser ignorância se achar que o cálice tem realmente o sangue de Jesus. A partir da hora que o ministro faz a oração, aquilo vira transubstanciação, se transforma na substância do sangue de Jesus. Não é isso. A cor avermelhada é o grande objeto para ensino, tá vendo? Olha que vocês estão tomando e a cor é vermelha, é a cor do sangue, é isso que Jesus está fazendo. Ele não está falando que aquilo lá é realmente o sangue dele. É interessante essa passagem, isto é o meu sangue da aliança. Tem duas passagens no Antigo Testamento em especiais que focam nesse assunto. Êxodo 24, versículo 8. Vamos começar do versículo 8. Êxodo 24, versículo 8. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. Olha lá, a mesma frase, o sangue da aliança. Isso é quando está começando a aliança com Israel, com a nação de Israel. Zacarias, no fim de Israel, nós temos um no começo e outro no fim, Zacarias 9:11. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Então você pega o começo da história de Israel, o fim da história de Israel, a mesma palavra e o cumprimento em quem? No sangue de Jesus. Tudo apontando para Jesus. Muita aliança era ratificada, era concretizada com sangue. Por isso você tem sangue. Vou pôr aqui para vocês.
Dá uma olhada. Aliança fala de um pacto, fala de um trato. Isso é o significado de aliança, é um pacto. É um trato que a gente está fazendo. Um contrato também. E é importante, entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. E o sangue fala de vida e morte. Então é isso que Jesus está falando. Esse é o meu sangue da aliança. A aliança que a gente entra, por meio do sangue de Jesus, é uma aliança para toda a vida. É um trato de Deus, é um pacto de Deus por toda a vida. Esse é o sangue. O sangue de Jesus foi derramado, aquele sangue nos dá vida, e é um trato. É um pacto para sempre, a garantia de Deus. Isso está querendo dizer ali. Não por causa de nós, das nossas boas obras, não, porque Cristo fez tudo. É por isso que é o sangue da nova aliança. Cristo fez tudo. Lucas 22, é interessante, Lucas joga, é um relato paralelo do que está acontecendo aqui. Lucas 22, versículo 20. Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Olha o que Jesus disse: é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Tem um profeta que falou muito sobre essa nova aliança. Jeremias 31. É com certeza daí que está saindo essa citação da nova aliança. Jeremias, quiser abrir a Bíblia de vocês, em Jeremias 31. Essa é a nova aliança, é uma aliança diferente, é isso que Jesus está falando. No meu sangue derramado tem uma nova aliança. Um novo pacto, um novo trato com o meu povo. Olha o que fala, Jeremias 31, versículos 31 a 34. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei. Quem que está fazendo aliança? O Senhor. Tem muita gente que acha que é você que faz aliança. Não, é Deus que faz aliança. Quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. E Paulo explica quem que é a nova comunidade de Israel. É a igreja. Depois daqueles dias, declara o Senhor, olha o que ele declara: porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei. Então, quando Jesus, isso é de extrema importância, porque quando Jesus morre, o sangue é derramado, a aliança é ratificada. Aconteceu. Entrou na história, uma nova aliança. A partir do momento que o sangue de Jesus é derramado, o véu é rasgado do templo. Acabou aquela antiga ordem. É uma nova ordem. E olha aqui que fala como que é essa nova ordem. É toda a obra de Deus. Toda a obra de Deus. Olha aqui que fala: eu escreverei, eu serei, eu porei, eu perdoarei. É homem que está fazendo isso? Homem algum pode pegar a lei do Senhor e escrever no seu coração? Homem algum pode dizer: eu me perdoo. O que é isso? Isso que aconteceu. No sangue de Jesus, a nova aliança estabelecida. Querendo ou não. Tem gente que não quer isso. Acho que não. Peraí. Não aconteceu ainda. A pessoa tem que aceitar para... Não, aconteceu. Uma nova ordem estabelecida. Esse é o sangue da nova aliança. E ele continua: derramado em favor de muitos. Derramado em favor de muitos. A palavra derramado tem dois sentidos, derramamento de sangue. Primeiro, essa palavra é usada quando há uma morte violenta, uma morte injusta, também essa palavra é usada, ou quando era usada em morte dos sacrifícios no Antigo Testamento. O derramamento de sangue tem esses dois sentidos: algo violento e injusto, e o sacrifício do Antigo Testamento. Exatamente a morte de Jesus. Como servo sofredor, que a gente leu aqui em Isaías 53, injusta, dolorosa, uma dor, um sofrimento que ele não deveria sofrer, mas ele sofreu por nossa
situação e como o Cordeiro Pascal é uma morte sacrificial, o derramar de sangue de Jesus. Ele continua, derramado em favor de muitos. Derramado. Por que foi derramado? Ele explica por que o sangue foi derramado. Em favor, per, enfatiza uma substituição, essa palavra. Foi no lugar, quer dizer, em cima, aconteceu, que era para acontecer aqui, não acontece, aconteceu com outra pessoa, isso que está querendo dizer. Foi no lugar de muitos, em favor de muitos. Esse sangue precisou ser derramado, porque esses muitos não iam conseguir cumprir. Então ele precisava, que fosse derramado. É por isso que a gente chama a morte de Jesus uma morte vicária. Foi no lugar de outro, no nosso lugar. Salmo, olha que interessante, para você entender o porquê desse em favor de muitos. Salmo 49, versículo 7 e 9, diz assim: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida? Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Homem algum pode fazer isso. Por isso que precisou do quê? De Jesus. Totalmente homem, totalmente Deus. Homem algum pode fazer isso. Por isso tem que ser no lugar, em favor de muitos. Que homem algum ia conseguir fazer isso. Por isso que a gente chama na teologia de morte substitutiva. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Em favor de muitos. O sangue é derramado em favor, porque a gente não ia conseguir. Então a gente precisava disso. Como o corpo é dado em favor de vocês, é um presente, a gente jamais ia conseguir. Agora a gente entra no de muitos, em favor de muitos. E aí o sentido de uma multidão, gente, muitas pessoas. E o grande contraste aí é um no lugar de muitos. Esse está contrastado. Um no lugar de muitos. E a questão que fica, foi isso que a gente abriu a palavra. Quem que são os muitos por quem ele deu a vida? Por quem ele derramou o sangue? Quem são os muitos? Eu falo logo de cara que o muitos aí não são todas as pessoas do mundo. Não são todas. Jesus não derramou o sangue dele por Judas. Não derramou o sangue dele por Judas. Não derramou o sangue dele por aqueles que estavam condenando ele ali, que blasfemaram contra o Espírito Santo, falaram que ele estava fazendo milagres por Beelzebub, por Satanás. O sangue dele não foi derramado por eles. Quem são os muitos? Jesus derramou o sangue dele pelas suas ovelhas. Pelas suas ovelhas. Ele não derramou o sangue dele por bode nenhum. Ele derramou o sangue dele pelas suas ovelhas. É isso que a gente chama na teologia de redenção, expiação limitada ou específica. Mas só que para você entender isso, você precisa entender o primeiro ponto da doutrina da graça, que é a total incapacidade do homem de se achegar a Jesus. Se você não entender isso, se você achar que o homem é livre para escolher a Deus quando ele quer, então você nunca vai entender isso. Você tem que primeiro entender o homem é totalmente incapaz e ele não quer as coisas do reino. Para você poder entender que a redenção é limitada. Porque daí você entende que foi graça. Soberana graça de Deus, a misericórdia dele na escolha para vasos de honra e de misericórdia. Então a gente precisa entender o primeiro ponto. Eu sei que a maioria aqui já entendeu, é por isso que a gente está partindo para esse ponto. Eu coloquei ali, apesar do sangue de Jesus ter sido derramado sobre o altar, nenhuma gota daquele sangue foi desperdiçada. Me desculpa. Não tem nada mais precioso, nem vai haver do que o sangue de Jesus. Por isso que Pedro fala, vocês foram comprados por sangue precioso. Foi isso, não tem nada mais precioso que o sangue de Jesus. E aquela preciosidade não foi desperdiçada. Não teve uma gotinha do sangue dele que foi perdido. Não. Foi específico, é isso que a gente chama de redenção específica, expiação específica, limitada, como você quiser chamar. Vou dar alguns nomes aqui. Redenção. O que é a palavra redenção? Você sempre escuta isso na Bíblia. Redenção é compra. Essa palavra era usada na compra de escravos. É isso que está falando aqui. Jesus
pagou o preço, ele comprou. Então é uma redenção, ele nos comprou. A gente viu isso em Apocalipse. Expiação, o que é expiação? A outra palavra. Não é tão usada no Novo Testamento, mas é muito usada no Antigo Testamento. E o sentido de expiação é cobrir algo. Exatamente isso que é expiação, é cobrir o nosso pecado. Os pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus. Daí a gente entra no próximo ponto. E aí, mas ele cobriu o pecado de todas as pessoas do mundo? Não. Ela é eficaz porque ela cumpriu o objetivo, ela realizou de forma perfeita. Então ela é uma expiação eficaz. Não é potencial. Talvez salve. Talvez salvou. Não. Ela salvou, ela comprou, ela perdoou. Jesus, quando derramou o seu sangue, concretizou ali. Não talvez, depende de você. Não, foi realizado. Por isso que é eficaz. E o outro é limitado. Limitado. Não na potência dela, não no poder dela, mas no escopo dela. Não foi para todo mundo, individualmente, todas as pessoas do mundo. Não, teve um grupo, muitos aqui que a gente viu. O perdão não foi para todas as pessoas. O derramamento de sangue na cruz não foi apenas para talvez. Talvez salvo. Foi uma potencial salvação. Tem a potencialidade. Basta você ativar a salvação. Não. Foi concretizado. O sangue do Cordeiro não foi derramado para que o pecador tenha uma opção de salvação. O sangue foi derramado para concretizar a salvação. Para realizar a compra. O Jesus que tem sido pregado aqui não é o Jesus Salvador. Eles falam que ele é Salvador, mas ele não é Salvador. Ele não salvou ninguém. Ele só gerou uma potencialidade de ser salvo. Por isso que a gente tem que saber que Jesus que a gente prega. Jesus que a gente acredita. É o Jesus Salvador. Ele realizou a obra dele. Ele pode ser um Salvador. Basta você querer. É isso que a maioria das pessoas vê como Jesus. Talvez ele seja um Salvador. Algumas passagens importantes para a gente entender isso daqui, a obra redentora de Jesus. Lucas 19:10. Lucas 19:10, olha o que fala. Porque o Filho do Homem, o que ele veio fazer? Buscar e salvar. As pessoas não têm problema nenhum com a vinda do Filho. Jesus veio. O problema deles é salvar. A maioria das pessoas não aceita isso. Ele não salvou. Quer dizer, Jesus veio para salvar, mas não salvou ainda ninguém. A maioria das pessoas entende. 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Paulo fala assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não tem nada nas palavras de Paulo dizendo que talvez ele salve. Não. Ele veio salvar e salvou. A morte expiatória de Cristo outorga perdão de pecados para todos aqueles em favor dos quais ela aconteceu. Hebreus 9, versículos 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, quer dizer, desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santuário uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ele obteve a eterna redenção. Obteve a compra. Ele realizou. Cristo não entrou no Santo dos Santos para tentar conseguir uma redenção. Não, ele entrou depois que ele obteve a redenção. Mais uma. Se vocês abrem a Bíblia de vocês em João 6. João 6. Como eu falei, isso tem importância. Hoje, o Jesus que é pregado, ele não salvou ninguém. E talvez salve. Olha o que ele fala, João 6, no versículo 37. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu não vou rejeitar porque é um presente de Deus. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Lembra?
Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. E agora ele vai explicar qual que é a vontade de Deus. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Era um grupo de pessoas que ele dava. Mas o ressuscite no último dia. Isso que a Bíblia falou, vem salvar, vem buscar o perdido. É isso que ele está fazendo. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, quem que vai olhar para o Filho? São aqueles que o Pai dá. Versículo 37. E nele crer tem a vida eterna. Aí você tem a confusão dos judeus e pula para o versículo 43. Respondeu Jesus, parem de me criticar. Olha o que ele fala. Ninguém tem a habilidade ou a capacidade de vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, não o arrastar, não o der. Esse é o sentido. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, se Jesus veio e salvou alguém e foi para o inferno, ele perdeu alguém que o Pai deu para ele. Isso não aconteceu. Ele não perdeu ninguém. Porque todos que vêm para ele, quem que traz? O Pai. O Pai que traz. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o arrastar, não dar. Então, todos que vêm a ele, o que acontece? Ele mantém. Então, a hora que você fala, Jesus morreu por todos. Tem gente no inferno, você está negando isso daqui. Então, Jesus perdeu alguns que o Pai deu para ele. Não. João 10. João 10. Começando no versículo 11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ele vai explicar quem são as ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por quais ovelhas que ele dá vida? Pelas minhas ovelhas, as ovelhas dele. Vamos pular para o versículo 25. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Começando no versículo 25. Porque não são minhas ovelhas. Por que eles não creem? Eles não são ovelha de Cristo. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Vocês não me ouvem, vocês não me entendem, por quê? Vocês não são minhas ovelhas. E ele dá a vida dele por quem? Pelas minhas ovelhas. Então, por quais ovelhas? Quais ovelhas Jesus morreu? Pelas suas ovelhas. E a Bíblia fala quem são as suas ovelhas. Efésios 1:5. Em amor predestinadas conforme o bom propósito de Deus. Escolhidas como vaso de misericórdia, Romanos 9:23. Tinham seus nomes no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Então essas ovelhas têm toda a misericórdia e o carinho. Desde a fundação do mundo, os nomes delas já estavam no livro da vida do Cordeiro. Então essas ovelhas que Jesus morreu. É que fique claro que a morte de Jesus foi eficaz. E ocorreu. Ocorreu o perdão. Ocorreu a salvação. Não depende de você aceitar ou não. Ocorreu. Ele morreu e ele salvou, ele segura as suas ovelhas. Quais são os problemas quando a gente nega essa verdade? São vários. São vários problemas. Primeiro, quando a gente começa a aceitar uma expiação universal. Jesus morreu por todo mundo. Primeiro problema. Jesus perdoou pessoas que estão no inferno. A não ser que você ache que a incredulidade não foi um pecado perdoado. Aí a gente vai entrar nisso. Não, Jesus, se tem gente lá no inferno que Jesus perdoou, o que aconteceu? Ele perdeu alguns do Pai. 2. Jesus salvou pessoas que estão sendo condenadas eternamente. Jesus não morreu pelo pecado da incredulidade. Ele morreu por todos os pecados, menos da incredulidade. Agora depende de cada um. É isso que a Bíblia fala. Jesus perdeu aqueles que o Pai deu
E a obra de Jesus não foi completa. É isso que acontece. Na hora que você fala, não, Jesus não cumpriu toda a obra da salvação. Depende de você. Peraí, então a gente está fazendo uma salvação por obras. É isso? Não foi completa. Não foi tudo terminado na cruz. Não depende de você agora. Não é isso que a Bíblia fala. Outra questão que a gente levanta, todos foram perdoados. Porque olha Mateus 26. Mateus 26, 28. É o relato paralelo com esse daqui de Marcos. Olha o que Jesus diz. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecado. O sangue dele foi derramado para quê? Para perdão de pecados. Todo mundo foi perdoado? Está todo mundo perdoado? Universalismo? Todo mundo vai ser salvo, vai para o céu? Não, não é isso que a Bíblia ensina. Falou lá no lugar de muitos. Vou citar aqui o Lawson, bem interessante o comentário dele. Se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, e a incredulidade está incluída nos pecados, então todos são salvos, algo que a Bíblia nega. Presta atenção nesse raciocínio que ele é bem lógico. Se ele morreu por todos os pecados de todos os homens, menos pela incredulidade, então ele não morreu por todos os pecados da humanidade, e todos devem ser condenados. Não há outra posição a não ser que Jesus morreu por todos os pecados dos seus eleitos, os muitos. Em outras palavras, todos por quem ele pagou são redimidos. Jesus realizou uma salvação efetiva por muitos e não potencial para todos. Esse é o Jesus que eu adoro, esse é o Jesus que eu sirvo. Ele é o Salvador. Não depende de mim. Se dependesse de mim, jamais ia ter salvação. Imagina, eu aceitar as coisas do mundo? De jeito nenhum. O que as pessoas geralmente levam em conta? E as passagens que falam de todos e do mundo? Por exemplo, João 1,29, João 3,16, 4,22, 2 Coríntios 5, 14 e 15, 1 Timóteo 2,16. Quando fala que Jesus amou o mundo, que todos, e aí, como que a gente faz? A primeira coisa que a gente precisa entender é que toda passagem tem um contexto. Toda passagem tem um contexto. E antes de você pegar qualquer passagem e querer falar, olha, isso daqui, você tem que usar o contexto para saber o que está sendo dito. Não só o contexto da passagem, mas o contexto todo da Bíblia. Alguém que estude a Escritura, mesmo que superficialmente, logo descobrirá que essas duas palavras nem sempre significam cada indivíduo que vive ou viveu na Terra. Repetidamente, as palavras são usadas para apontar um grupo definido e limitado. É verdade. Estuda, puxa as passagens. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Alguns vão falar, nossa, olha a passagem que você citou, já está contradizendo o que você falou. Olha lá, 1 João 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Todo mundo. Espera, quem está escrevendo aqui é João. Olha uma outra passagem de João para você ver a estrutura gramatical da sentença. O que significa isso que ele está falando? João 11, mesmo autor. Olha o que ele fala, começando no versículo 50. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, os nossos pecados, João. Não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus, que estão espalhados para reuni-los num povo. Opa, mesmo autor, qual que é a ideia? Não só os nossos, mas do mundo inteiro. Não só os nossos, judeus, mas de todo mundo, os gentios também. Exatamente isso, mesmo paralelo. É isso que significa. As pessoas gostam de usar 1 João 2,2 para falar, não, está vendo, Jesus morreu por todos os pecados de todo mundo. Não, não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Apocalipse 5, João escreve Apocalipse, olha o que ele fala no versículo 9. E cantava, a gente leu isso, cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso é todo mundo. Gente de todo lugar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí, pessoal, está vendo? Deus amou o mundo. Peraí.
Tem um sério problema. E quando você pega a palavra mundo, cosmos, só em João, ela tem 10 significados diferentes. Então você precisa saber qual desses está incluído. Vamos lá, João. João capítulo 1, só para vocês terem uma ideia disso. João 1, versículo 10. Para vocês verem como que a palavra mundo, ela vai... Tem vários significados. Não adianta você chegar aqui e já querer... Jesus morreu por... Amou o mundo, todo indivíduo. Não, espera aí. João 1, 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Você tem o mundo, a criação, o planeta Terra, ele estava aqui. Olha aqui que fala. Mas o mundo não o reconheceu. Já mudou aí. Já não é toda a criação. Tem gente que reconheceu ele. Você começa a ver que, peraí, é delicado você já querer puxar sem entender o que está significando aquela palavra. Capítulo 12 de João, 12, versículo 31. Capítulo 12, versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. O que ele está falando? Agora o mundo já mudou. Agora é o sistema diabólico. O sistema satânico. É o mundo espiritual. Está vendo como já... Deus amou esse mundo de tal forma? Enviou seu filho? Não, de modo nenhum. Então você está vendo como que é delicado? Capítulo 17 de João. Capítulo 17. Versículo 9. Quando Jesus ora por seus discípulos, olha o que ele diz. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo. Você está vendo? Aqui já o mundo, o que se refere? Aos não eleitos de Deus. Você vê como que é delicado se chegar e já querer puxar, porque Deus amou o mundo e já falar que é todo mundo individualmente? Peraí, só em João tem 10 significados diferentes para o mundo. Citando um outro comentarista, que tais passagens ensinam que Jesus morreu por todos os homens, sem distinção. Não por todos os homens, sem exceção. Em outras palavras, tais passagens ensinam que Cristo morreu por todos os tipos de homens. 1 Timóteo 2. Por todos os que estão nele. 1 Coríntios 15, 22. Ou pelo mundo de seu povo. Isso é, judeus e gentios. É isso que João 3,16 quer dizer. Então, mais uma vez, Spurgeon, olha o que ele fala. Afirmamos que Cristo morreu para assegurar a salvação de uma tão grande quantidade de pessoas que ninguém é capaz de enumerar. Pessoas que, mediante a morte de Cristo, não somente podem ser salvas, mas são salvas. Têm de ser salvas. E não existe a possibilidade de ser, por meio de qualquer casualidade, elas serem outra coisa, exceto pessoas salvas. Tá? Joe Owen, o livro dele, tem um livro muito interessante. Em inglês é A Morte da Morte, na Morte de Jesus Cristo. Não sei em português qual que é. Tem um outro título. Você tem esse livro dele? Eu acho que é A Morte Eficaz, não? A Morte de Jesus. É, de John Owen. Excelente livro para você comprar ele. Olha que ele fala, a salvação não se tornou possível para todos os homens por meio da morte de Cristo, mas ela se tornou real a todos a quem foi dada. Exatamente o que é isso. A Bíblia foca várias vezes. Olha lá, Hebreus 2:10. Ao levar muitos filhos, a glória. Levou todos os filhos? Não, muitos filhos. Muitos filhos a glória. Ele continua, mediante o seu filho, o autor da salvação deles. Hebreus 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de todos? Não, muitos. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida, o quê? Em resgate por todo mundo. Ele deu a sua vida como um litrão por todo mundo? Não, por muitos. Mateus 1, 21. E essa passagem é interessante. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Ele vai salvar todo mundo? Não, o seu povo. Ele salvará o seu povo. E quando eu lembro conversando com um missionário da China, ele falou assim, se eu acreditasse nisso, eu jamais ia estar na China sendo missionário. Isso mostra a ignorância das pessoas. Não, eu falei para ele, eu larguei o que eu tinha nos Estados Unidos para vir para cá porque eu acredito nisso. Que a
A salvação está garantida. É por isso que a gente prega. Que já foi feita a obra. E Deus usou agora o meio da pregação somente para agrupar os seus eleitos. Por isso que a maioria das pessoas fala, não, Jesus não morreu por todo mundo, nem vou pregar. Não, nada a ver. Olha o que esse comentarista fala. Presta atenção. Alguns rejeitam a doutrina da expiação limitada, utilizando fundamentos bastante pragmáticos. Essa doutrina destrói o evangelismo, porque você não pode dizer às pessoas que Cristo morreu por elas, visto que você não sabe disso. Nós perguntamos, existe alguma vantagem em apresentar uma expiação teórica, um Salvador cuja obra é incompleta e um evangelho que é apenas uma possibilidade? Tem algum benefício nisso? Se apresentar uma obra incompleta, que é você que tem que concretizar a obra? Que tipo de proclamação Deus honrará com seu espírito? Uma proclamação elaborada, tendo em vista o sucesso? Ou uma proclamação que está presa à verdade da palavra de Deus? Quando os apóstolos pregavam o evangelho, eles não diziam, Cristo morreu por todos os homens de todos os lugares, agora cumpre a vocês tomarem eficaz a obra dele. Os apóstolos ensinavam que Cristo morreu pelos pecadores e que o dever de todo homem é arrepender-se, converter-se. Eles sabiam que somente a graça de Deus podia produzir arrependimento e fé no coração do homem. E ao invés de ser um obstáculo à obra de evangelização dos apóstolos, essa mensagem era o poder que estava por trás da evangelização que eles realizavam. Eles proclamavam um Salvador poderoso, cuja obra é toda suficiente e que salva total e completamente os homens. Exatamente isso. Por isso que eles podiam pregar Jesus. Ele fez a obra, não depende de nós mais. Está feita, está concretizada a obra. Como que eu falo para as pessoas? A gente está tão acostumado a falar, Jesus morreu por você. Não precisa falar isso. Jesus morreu por pecadores, como eu e você. Por pecadores. Se o Senhor conceder misericórdia, amém, que você se arrependa. Nós vamos deixar claro. Se Jesus morreu por todos os pecadores, há uma grande felicidade ali, porque tem um monte de gente salva no inferno. E ele perdeu vários de que Deus deu para ele. Ou a obra não foi completa, depende de você. Que sai fora disso. Isso é heresia. Olha lá, Marcos 14, 23. Em seguida tomou o cálice, deu graça, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Ele lhes disse, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Passagem por detrás dessa, Isaías 53. Por favor, abra a Bíblia de vocês, Isaías 53. Isaías 53. Isso aí não é doutrina do Novo Testamento. Já estava desde lá do Antigo Testamento. Começando no versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as enfermidades de quem? As nossas. É um grupo. As nossas enfermidades. E sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. É que ano passado aconteceu, foi realizado. Lá para o versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Olha o versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo, o que ele vai fazer? Justificará todos? Muitos. E levará a iniquidade de quem? Desses muitos. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de quem? De muitos, não de todos. De muitos. Você vê que isso aí não é uma doutrina nova. Isso aí é uma viagem de Calvino? Não, isso aí estava lá no Antigo Testamento. Isso aí era uma viagem de Isaías. Não, estava lá já. Isso aí.
E a hora que a gente olha, esse era o título da mensagem, a soberania de Deus em todo o processo da crucificação e da nossa salvação. A hora que eu olho para toda essa soberania de Deus, seria muito estranho a gente achar que Deus fez tudo tão perfeito, cada detalhe como a gente tem visto, cada detalhe da crucificação de Jesus, e de repente ele abandonar para o homem decidir. Não, não tem como. Daí não seria mais soberania. Aí ele faz tudo perfeito e de repente deixa para os filhos da ira decidir se a morte vai ser eficaz ou não. Não. Deus foi totalmente soberano. Soberano até no aspergir do sangue. É esse Deus que a gente adora. O cálice, então quando a gente pegar o cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado em favor de muitos. Quando a gente olha para aquele cálice, que a gente possa lembrar que ocorreu no sangue dele. Houve a libertação, houve a redenção, houve o perdão dos pecados. Foi eficaz, foi real. Não depende da gente. O cálice fala da misericórdia de Deus. Vou passar para a última parte. É o cálice da glória. Olha lá, versículo 25. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho no reino de Deus. O que Jesus assegura aqui é aqueles por quem o sangue foi derramado. O que vai acontecer? Eles vão celebrar uma próxima vez com Jesus. É isso que ele está falando. Isso é a certeza, é a segurança da salvação, não por nossa obra, mas por causa da obra dele. É isso que ele está falando. Agora eu estou bebendo o cálice do sofrimento. É isso que ele quer dizer. Esse cálice primeiro que ele está tomando na Páscoa foi o cálice da ira e do sofrimento. Para ele poder comprar o seu povo. Mas vai ter uma nova ceia. Pela eternidade. Ele vai tomar um novo vinho do reino de Deus. E celebrando com o seu povo. Com os muitos por qual ele derramou o sangue. Apocalipse 19, do versículo 1 ao 9. Não vou ler, mas se quiser anotar. É que ele diz, eu não beberei outra vez. E acabou, foi concretizado. O cálice do sofrimento da ira foi tomado, acabou. Eu não tomo mais. Por isso que na cruz ele diz o quê? Está consumado. Acabou, está tudo perfeito. E a gente toma, a gente continua, ele não toma mais, mas ele ordena a igreja a tomar o cálice para quê? Para lembrar, para proclamar isso, para lembrar a morte dele e para proclamar isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11. Quando a gente participa da ceia, a gente não só lembra, mas a gente proclama a vinda do Senhor até que ele venha. Exatamente isso que ele está falando aqui. Então, vai ter um próximo cálice, o cálice da glória, quando a gente vai participar com ele. Amém? Conclusão de tudo isso, né? Quão bom é ter um Deus poderoso, ter um Salvador, um potencial Salvador. Agora, ter um Deus todo soberano não só no processo da crucificação e que de repente larga para a gente decidir. Olha, tá com você agora. Não. Ele é soberano na escolha e na aspersão do sangue. É bom ter um Salvador. Tem muita gente que professa Jesus, mas que não é o verdadeiro Salvador. Potencial, não. A gente adora Jesus, o Salvador. Ele redimiu, ele comprou. Amém? Amém. Apocalipse 1. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Apocalipse 1. A gente encerra aqui, você vai participar da ceia agora. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Apocalipse 1, versículo 5 e 6. Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama, e o que ele fez? Nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Foi concretizado. E nos constituiu reino e sacerdotes para quê? Para servir ao seu Deus e Pai. O sangue derramado. A compra foi feita para quê? Por que ele nos comprou? O que ele fala?
para servir a Deus. Como escravos do pecado, a gente foi comprado por esse novo Senhor. E a gente agora é escravos do Senhor. É maravilhoso isso. Ser escravo do Senhor Jesus. É isso que ele está falando aqui. Então a gente vai celebrar assim. Eu queria tirar esse tempo para que a gente pudesse se examinar. Tire esse tempo para lembrar a morte de Jesus, lembrar o sangue derramado, o sofrimento dele. Como a gente viu na história passada, quando a gente é confrontado pela palavra de Deus, e cada um perguntava, sou eu que vou te trair? O que ele estava fazendo? Um autoexame de cada um antes de se assentar com Jesus. Que a gente faça isso hoje. Um autoexame. Como que está o meu coração diante do Senhor? Do meu Salvador. Amém?